Tudo bem, pessoal? Espero que sim, espero que todos estejam bem nesse momento de pandemia, né, que a gente está sofrendo com essa situação. Mas eu venho aqui falar um pouco sobre psicologia e relações humanas, tá? Meu nome é Nara, certo? Minha formação é na área da psicologia. Eu tenho especialização em saúde mental e em psicologia da aprendizagem e tenho residência em saúde mental. E aí fui convidada, né, pelo CIEP para dar essa aula sobre psicologia e relações humanas para a turma de vocês, né? Eu já vou pedir aqui de antemão desculpas por algum erro de gravação, alguma situação, porque realmente é a minha primeira vez que eu faço uma gravação, né? Eu já dei várias aulas presenciais, já dei aula online, mas de gravar mesmo e mandar assim em forma de link é a primeira vez. Então, qualquer errinho, qualquer coisa que não der certo, me desculpem, mas a intenção é boa, porque tendo em vista essa pandemia, a gente precisa realmente se organizar para isso, né? Até porque a nossa vida, a nossa rotina não para, nossos estudos, nossos trabalhos. Então, eu acredito que esse meio de comunicação, essa gravação, chegue aí até vocês de uma forma bacana, tá? E já de antemão, quero falar um pouco também sobre a cadeira, né, que eu vou ministrar aqui para vocês, que é a cadeira de Psicologia e Relações Humanas. É uma cadeira bem tranquila, vocês vão perceber no decorrer do nosso processo de aulas. A gente vai aqui, com certeza, conseguir interagir no sentido de tudo que eu for falando aqui, que vocês forem observando, tanto na apostila de vocês, como na própria gravação e nos slides que eu vou transmitir aí, vocês vão perceber que é uma coisa bem leve de se estudar, mas ao mesmo tempo um pouco complexa na prática, né? Até porque na teoria, né, ela vai ser bem leve, porque são coisas que a gente precisa no decorrer da nossa graduação ou no decorrer do nosso processo de trabalho enquanto profissionais da saúde, trazer ela, né, trazer esses pontos que eu vou discutir agora com vocês, tá? Infelizmente eu não vou poder escutar de forma imediata o feedback de vocês sobre a aula, mas aí tenho certeza que nos nossos grupos aí de WhatsApp, até em relação, porque com certeza a gente vai se comunicar, né? E aí eu vou precisar também desse feedback de vocês, tá? Então eu vou aqui transmitir um pouco da aula, como é que tá, certo? Eu vou passar aqui para vocês os nossos slides. A gente vai falar aqui sobre psicologia e relações humanas, como eu falei. Meu nome é Nara Bezerra Custódio Mota, psicóloga, e aqui meu CRP, que é o 1109137, tá, pessoal? E aí eu vou tentar aqui de uma forma bem bacana, bem tranquila, conversar com vocês sobre essa cadeira o meu ponto fraco, né? Adoro falar sobre psicologia, adoro conversar com outras pessoas sobre relações humanas, afinal, né? Quem somos nós, né? Se não formos essas relações. Então, vamos lá, espero que vocês gostem da aula e o que tiver de dúvida ou qualquer outra coisa que vocês queiram conversar, eu vou estar disponível pelo nosso grupo do WhatsApp, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa falar quando a gente fala sobre psicologia e relações humanas é vamos para o conceito, né? E aí, quando a gente fala do conceito, eu queria que vocês vissem aí que existe a questão do conceito do que é psicologia, né? Se a gente for parar para pensar o que é, né, esse estudo, o que é que a psicologia estuda na verdade, né? Qual o conceito dela? E aí, quando a gente fala sobre o conceito, eu sempre gosto de perguntar às pessoas que eu converso, do começo da minha graduação, os meus clientes de hoje em dia, né? O que que eles sabem sobre a psicologia, né? O que é essa psicologia, né? Tem muita gente que ainda tem um preconceito muito grande quando a gente fala de psicologia, que muita gente diz assim, ah, só quem vai para psicólogo é a pessoa que tá doida, né? Tem muito esse preconceito. Só o que é que eu quero passar aqui para vocês, pessoal? Que a psicologia
né? Ela é uma formação para quem se interessar por essa área, tá? E aí ela vai estudar um pouco do que? Dessa mente, do comportamento humano. Então, a psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano. Poxa, Nara, mas como assim estuda o comportamento humano? Como assim estuda a mente? Como é isso? Então, assim, a gente precisa entender que somos seres humanos e somos integrais. O que é isso, ser integral? Ser integral é que somos dotados de mente e corpo. Não tem como desassociar, pessoal, a mente e o corpo. Ou seja, tudo que é mente está ali, de uma certa forma, influenciando algo no nosso corpo, ou seja, no nosso comportamento. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo bem simples, né? Vamos se dizer que eu briguei com o meu namorado. E aí, nessa briga com o meu namorado, eu fiquei nervosa, eu fiquei agitada, eu fiquei com uma dor de cabeça. Então, nesse discurso, vocês já percebem que houve ali uma questão subjetiva da briga e de tudo mais, e isso desencadeou em alguns sintomas, como a dor de cabeça. Então, às vezes, né, a mente e o corpo, na verdade, todas as vezes, a mente e o corpo está muito ligado. Então, psicologia é o estudo que estuda todo esse comportamento humano, desde a parte perceptiva, ou seja, as nossas sensações, até as partes de comportamento mesmo, de como eu me comporto em determinadas situações. E aí, quando a gente fala disso, né, a gente vai e se pergunta, tá, Nara, e o que é que a psicologia estuda? Né? O que é que a psicologia traz como estudo? O que é que ela traz para a gente como fenômeno para ser estudado, né? A psicologia, pessoal, ela estuda aqui são alguns pontos que a gente vai falar do que é que a psicologia estuda. A psicologia ela estuda sobre o desenvolvimento, ou seja, toda a parte de desenvolvimento, desde a gestação daquela criança, por exemplo, né, até a sua vinda ao mundo, e aí essa vinda ela vai desencadear toda a questão estrutural, toda a questão de personalidade dessa criança. E aí a gente vai formar aí algumas personalidades. A partir disso, a parte da adolescência, né? Toda aquela questão da rebeldia, toda a questão do adolescente em si. Depois é o amadurecimento disso que vem a questão da adultez, né? Os adultos, né? Que eu acredito que nós se encaixamos nessa área, nesse momento, né? E aí, após essa adultez, a gente vai para a questão do idoso, né? Até porque o desenvolvimento ele não só acaba quando realmente a gente não está mais aqui. Então, desde a gestação, né, até o nascimento, até a criança for desenvolvendo seus primeiros hábitos, nos seus primeiros comportamentos, e depois a sua adolescência, adultez, até chegar na fase idosa e aí é o fim da vida, tá? Então pensar em todo esse desenvolvimento. A psicologia também estuda, pessoal, as bases fisiológicas do comportamento. O que é isso? O que são as bases fisiológicas? É toda a questão também física dos seres humanos. Então, por exemplo, desde os sintomas que uma pessoa que, por exemplo, desencadeia um transtorno de ansiedade, o que é que vem de sintoma para uma ansiedade? Aí a gente pensa sobre o corpo, né? A questão do ataque cardíaco, a sudorese, dormência, enfim, então toda essa base fisiológica, como o corpo ele reage a determinadas situações, também é um estudo da psicologia. A gente vai falar também sobre aprendizagem, sobre a percepção, a consciência, a memória, o pensamento, a linguagem, a motivação, a emoção, a inteligência, a personalidade, o ajustamento. Então, toda essa questão de aprender, como o cérebro aprende, como nós aprendemos, a parte da percepção, como a gente percebe as coisas, né? Como a gente, aquela história do como a gente se toca de algumas situações, com nossa consciência, como eu estou consciente de algo, como eu estou inconsciente de algo. A nossa memória, muito importante, né? A questão de vem a memória, a atenção, o nosso pensamento,
né? A questão, e aí a gente vai falar um pouco sobre pensamento, e esse pensamento que às vezes é muito acelerado no mundo de hoje. A linguagem, que é a forma como a gente fala, como a gente se expressa. A motivação, afinal, o que é que nos move, né? O que é que nos faz, por exemplo, estar aqui escutando essa aula hoje? O que é que me faz querer ter mais conhecimento? O que é que me move, né? Toda a emoção, né? A emoção que são aquela mistura de sentimentos, a inteligência, que é o que nos faz, inclusive, estarmos aqui hoje conversando um pouco sobre esse assunto. Toda a questão da personalidade, então, a Nara é de uma forma, você que está aí de outra, e meu pai de outra, e assim sucessivamente, né? A questão da personalidade, como a gente se forma, e a questão do ajustamento, como a gente se ajusta, como a gente se adapta a algumas situações corriqueiras do nosso dia a dia. E aí, outro ponto que a psicologia estuda, e não menos importante, é a questão das influências sociais. Afinal, gente, como estamos integrados no meio social, numa cultura, a cultura influencia muito de como é que a gente está vivendo, por exemplo, no dia de hoje, como a gente se adaptou a algumas situações, e aí vem o comportamento social, né? Às vezes a gente se comporta de uma forma porque a nossa sociedade, né, às vezes impõe ou mostra que aquela forma é certa, ou mostra que aquela forma é errada, enfim, toda essa questão de comportamento mesmo social. E um dos pontos primordiais aqui, que a gente vai discutir muito, estuda também as relações humanas. Como eu disse lá nos slides anteriores, a gente vai falar muito sobre essas relações, né? De como nós convivemos um com o outro, as nossas percepções, como o outro traz isso pra gente, como isso influencia no nosso dia a dia, tá? Então, a psicologia estuda toda essa parte de desenvolvimento, bases fisiológicas, toda a questão de aprendizagem, emoção, consciência e como a gente interage nesse processo. E aí, falando nisso, como é que esse psicólogo atua, gente? Né? Aonde ele atua? Eu já disse aí que a psicologia estuda o comportamento humano. Já falei que ela estuda outras coisas, desde o desenvolvimento até a nossa parte inconsciente. E aí também quero mostrar para vocês aonde o psicólogo atua. Muita gente tem ainda o pensamento que o psicólogo só atende ali dentro de uma clínica, né, fechada, onde ela vai ficar lá com a pessoa e só atender nesse sentido. Não, gente, o psicólogo ele atua em outros setores do dia a dia. Acredito que na cidade aí de vocês, nas localidades onde vocês moram, vocês devem conhecer algum psicólogo. E aí ele está integrado em alguma equipe, né? Seja no postinho de saúde, né? Na estratégia de saúde da família, não sei como é que vocês chamam aí, mas naquele postinho que dá assistência, seja no hospital, seja em um CAPS, nas escolas, nas faculdades, empresas, associações, clínicas, nos CRAs, nos CREAs, no CRM. Então, aqui são alguns locais que o pessoal da psicologia, né, que o profissional da psicologia pode atuar. Ah, Nara, mas eu pensava que o psicólogo ele era um profissional da saúde, específico da saúde. Não necessariamente. O psicólogo ele pode estar lá dentro de uma escola, inclusive muito importante a atuação do psicólogo escolar. Então, ele pode estar lá na escola, o psicólogo ele pode estar dentro da faculdade, isso aqui que a gente está fazendo agora, né? É uma forma de mostrar como o psicólogo também pode atuar nessa parte educacional. Então, assim, a gente precisa quebrar, né? Deixar de lado esse paradigma que psicólogo só está ali dentro da clínica fechada. Não. O psicólogo ele está em vários locais onde se trabalha principalmente as relações humanas, né? Afinal, né, a gente precisa estudar, buscar justamente com os nossos clientes esse estudo desse comportamento e dessas relações. E aí eu venho falar aqui um pouco sobre justamente esse ser integral, né? Quando a gente fala sobre ser integral, um ser holístico, quando eu quero falar sobre ser integral e ser holístico, eu quero falar aqui sobre a parte biopsicossocial e espiritual de um paciente. Ou seja, o que é isso, Nara? Quando eu peço a vocês, para vocês se observarem
e observarem o outro de forma biopsicossocial e espiritual, que faltou colocar aqui nesse slide a parte espiritual, isso é um slide muito importante, certo, gente? Biopsicossocial e espiritual. Quando eu quero dizer que somos seres biopsicossocial e espiritual, é porque somos seres que somos integrados numa lógica holística, né? Então, a Nara, ela não é só corpo. A Nara, ela não é só mente. A Nara, ela não é só a parte social. E a Nara, ela não é só a parte espiritual. Não. Ela é todas essas integradas. Afinal, como eu disse na nossa primeira conversinha, justamente eu não posso dividir uma pessoa em só corpo, ou só mente, ou só social, ou só espiritual. Não, eu preciso entender que somos seres dotados de forma integral. Então, o corpo, que é a parte bio que está aí, interfere na parte psicológica, que interfere na nossa parte social e que interfere na nossa parte espiritual. Certo, gente? E aí, a gente vai trazer aqui nesse slide a parte da flexibilização do papel do profissional da saúde. O que é isso? Essa palavra tão grande, Nara? Flexibilização, né? Acredito que vocês, em algum momento, tenham sido flexíveis, por exemplo, em alguma atividade do dia a dia de vocês. Então, pensar na flexibilidade do profissional da saúde é pensar que ele precisa ser flexível quando ele vai atender, por exemplo, algum cliente, né? Algum paciente. Como assim, Nara, ser flexível, né? E aí a gente tem que pensar o seguinte, que desde quando o profissional da saúde, né, começou a integrar cada vez mais o seu papel, né, ele precisou também perceber que precisava ser cada vez mais flexível. O que é isso, ser flexível? Ele precisou cada vez mais mostrar que ele é um ser crítico, consciente e capaz de refletir sobre os limites de sua ação e de intervir em prol do cliente de acordo com os recursos existentes. Então, por exemplo, eu sou uma profissional, eu sou uma psicóloga que trabalho lá no hospital. E aí eu percebi que a dona Maria, que é uma paciente que chegou lá com dor de cabeça muito forte, ela precisava de uma escuta mais qualificada, ela precisava ali de uma conversa, né? E aí eu percebendo tudo isso e aí já fazendo aqui comigo mesmo nessa avaliação do meu cliente, eu percebi que eu precisava me flexibilizar, eu percebi que eu precisava ali tirar um momento para chamar a Dona Maria para aquela conversa e deixá-la cada vez mais à vontade para que ela relatasse o que é que ela estava sentindo. Então, eu, enquanto profissional da saúde, né, preciso ter toda essa flexibilidade com tudo que vai acontecendo. Por isso que eu coloquei aí, ó, é um ser crítico. Por que crítico? Porque a gente tem aquele conhecimento, a gente é consciente porque a gente precisa trazer esse conhecimento para a nossa prática e é capaz de refletir sobre os limites de sua ação. O que é isso? Capaz de refletir sobre os limites, porque nós também somos seres humanos. Então, eu, enquanto profissional da saúde, eu preciso saber do meu limite enquanto profissional. Vamos dizer que eu estou esgotada, passei a semana toda trabalhando muito, puxada. Eu preciso saber o meu limite enquanto profissional e intervir de uma forma que aquele recurso seja um recurso muito positivo para o meu cliente. E a partir do momento que eu não conseguir lidar com isso, eu preciso também saber repassar tudo isso para as pessoas que estão à minha volta. Então, eu, enquanto profissional da saúde, preciso ser crítico, consciente, capaz de refletir sobre os meus limites e saber intervir na hora certa. Então, isso é ser um profissional flexível. E aí, pensando nisso, né, como é que a gente aprende, né? E por isso que eu coloquei nesse slide como esse ser aprende. Eu não falei que o profissional da psicologia, ele estuda também a questão da aprendizagem. Então, como é que a gente aprende, Nara? Como é que o nosso cérebro aprende? Por exemplo, aqui, como é que a gente está aqui, né? A gente está aqui assistindo uma aula, uma gravação de uma aula. Como é que eu vou aprender tudo isso que a Nara está falando? Né? Como é que eu vou absorver de uma forma
mais integral, de uma forma positiva? Isso que eu estou escutando agora, né? Como é que a gente aprende? E aí, alguns estudiosos, né, no decorrer desse processo de estudo, de trabalho, começaram a fazer alguns experimentos, certo? E esses experimentos, há muito tempo atrás, mostraram como é que a gente aprende. E aí, ó, toda a aprendizagem se relaciona com a adaptação a novas situações e problemas. Ou seja, a partir do momento que eu tenho um problema para ser resolvido, a minha capacidade, a minha aprendizagem vai se adaptar àquela situação e àquele problema. Então, vamos falar de uma coisa bem simples. Vamos dizer que eu tenho uma conta de matemática. Então, eu preciso, vamos dizer que eu tenho uma conta, uma expressão numérica de matemática. E aí, essa expressão numérica, eu tenho conta de adição, de multiplicação, de divisão, enfim, tenho tudo nessa expressão. Então, eu, enquanto profissional, né, eu, enquanto aluna, por exemplo, eu preciso primeiro saber o básico, eu preciso aprender para poder concluir isso. Então, toda aprendizagem se relaciona com uma adaptação a novas situações e problemas. E aí, um desses estudiosos, né, da antiguidade, veio mostrar uma forma que o nosso cérebro aprende. E aí ele traz um experimento que é muito bacana e interessante, que é o experimento de Pavlov. E aí o nome desse experimento é o condicionamento clássico ou pavloviano. Pavloviano porque veio de um teórico que o nome dele é Pavlov, certo? E aí ele veio trazer aqui que dois acontecimentos que ocorrem ao mesmo tempo tendem a se tornar associados na mente. O que é isso, Nara? Dois acontecimentos, ao serem associados, eles são associados na nossa mente. Então, eu trouxe aqui essa figura para que seja mais fácil vocês entenderem sobre esse condicionamento clássico, certo? Como é que o nosso cérebro aprende? E aí ele traz, né? Ele trouxe aí uma comida, vocês estão vendo aí o osso do cachorrinho, né? E aí o cachorro já bota a linguinha para fora como se ele estivesse salivando, com muita fome. E aí, quando a pessoa mostra uma campainha no segundo quadrinho, a gente já percebe que o cachorro já não está mais salivando, porque a campainha não faz com que ele salive. Então, o que é que faz o cachorro salivar? É o ossinho lá em cima. Então, no primeiro quadrinho, eu mostro o osso, o cachorro saliva. No segundo quadrinho, eu mostro a campainha, o cachorro nem aí, tá vendo? Ele nem demonstrou que estava salivando. Só que aí, Nara, eu vou mostrar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu vou mostrar a comida e vou mostrar a campainha. Quando eu faço isso, o cachorro já saliva, ou seja, ele vai associar. E aí, depois disso, quando eu mostro só a campainha, ele saliva. Então, o que é que está dizendo aqui nesse exemplo? Nesse experimento de Pavlov? Ele vem dizer justamente isso, que dois acontecimentos, ou seja, a comida e a campainha, que ocorrem ao mesmo tempo. Então, toda vida que eu mostrar o osso e bater no sininho, ele começa a aprender que quando eu bato a campainha e mostro o osso, ele vai aprender que toda vida que eu bater a campainha vai ter comida. Então, essa é uma forma que um teórico, há muito tempo atrás, mostrou como é que o nosso cérebro aprende, como é que a gente se condiciona, certo? Eu espero que tenha dado para vocês entenderem. Então, ele mostra a comida e mostra a campainha, o cachorrinho saliva. Quando ele só bota a campainha, o cachorrinho já associou. Opa, meu dono tá batendo a campainha, então eu vou ali comer, certo? É uma forma de mostrar como é que a gente aprende. Outra forma de mostrar como é que a gente aprende é a partir da aprendizagem por ensaio e erro, ou condicionamento operante ou instrumental, certo? Aqui é outra forma de mostrar como é que o nosso cérebro aprende. Como é que ele aprende, Nara? Consiste em recompensar ou punir alguns atos e não outros, dirigindo dessa maneira o comportamento numa certa direção. Então, que tipo de aprendizado é esse?
É a aprendizagem por ensaio e erro. Então, aquela pessoa, ela vai ser recompensada ou ela vai ser punida por alguma coisa. Então, por exemplo, quando a gente entra num carro, tá? Eu tô aqui dirigindo o meu carro e aí antes de sair, né? O meu carro, enquanto eu não botar o cinto de segurança, ele vai ficar pi, 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 fazendo essa zoadinha enquanto eu não botar o cinto. O que é isso? Eu estou sendo punida porque enquanto eu não colocar o cinto, ele vai continuar fazendo esse barulho. Então, essa é uma forma que eu aprendo que toda vida que eu entrar no carro, para eu não ser punida, eu vou lá e coloco o cinto. Certo, gente? Então, é outra forma que a gente aprende. O texto também traz a aprendizagem por imitação ou observação, certo? E essa aprendizagem por imitação ou observação, o nome já está dizendo, né? Uma pessoa pode até estar saciada de determinado estímulo, mas por ver aquilo é reforçado para outra pessoa. Ela também passa a imitá-la para talvez conseguir o mesmo reforço. Então, a partir do momento, vamos dizer que eu estou aqui que eu estou aqui satisfeita, acabei de almoçar, estou satisfeita. Só que aí minha mãe chega com uma torta de frango enorme. E aí ela olha e vai lá e come. Então eu fui influenciada por outra pessoa, né? Aí lá, mesmo que eu estava saciada, mas eu fui influenciada para fazer, para me alimentar. Então esse é o tipo de aprendizagem por imitação ou observação. É quando a gente aprende a partir do outro. Então, existem esses três tipos de formas de aprender. Existem outros tipos, Nara? Existe. O nosso cérebro, ele aprende de várias formas. Um deles é a partir do método do condicionamento clássico, certo? Que é onde eu vou pegar dois estímulos, ou seja, comida e campainha, e mostrar ao cachorrinho, e ele vai aprender que toda vida que eu tocar a campainha vai ter comida no meu pratinho. Tem a aprendizagem por ensaio e erro, ou seja, enquanto eu não fizer aquele determinado comportamento, ou eu vou ser punida ou eu vou ser recompensada. Um exemplo legal daqui também, gente, é, por exemplo, quando eu era pequena que eu ia para o dentista, por exemplo. A mãe da gente, não sei aí quem é que tem filho, mas a mãe da gente, quando dizia assim, fulano tem que ir pro dentista. E aí eu olhava assim, já começava a chorar, porque não queria ir pro dentista. Aí a mãe disse: Ó, se você se comportar, eu vou lhe dar um sorvete quando sair do dentista. Então aquilo já me fazia aprender que se eu me comportasse, se eu fosse uma boa menina, eu ia ser recompensada. E o outro forma de aprender é a partir da imitação ou observação. Então eu posso até já ter feito tal comportamento, mas aí quando eu vejo alguém fazendo, eu vou lá e vou querer imitar, tá bom? Então esses três tipos são os tipos de comportamento que podem ser realizados, tá, gente? Outra coisa que a gente vai falar aqui é justamente sobre a psicologia do senso comum e a psicologia como ciência. Mas o que é isso, Nara? Psicologia do senso comum e psicologia como ciência. São dois pontos totalmente diferentes. Psicologia do senso comum parte do pressuposto que tudo que eu sei sobre psicologia não necessariamente é ciência. Tudo que eu acho que eu sei de psicologia não necessariamente é ciência. Agora, psicologia como ciência é tudo que é comprovado, certo? Então, quando vocês escutarem algo assim, esse estudo aqui foi comprovado, é comprovado cientificamente. Então, a partir do momento que ele é comprovado cientificamente, é porque existe todo um estudo, todo um trabalho em cima disso. Já a psicologia do senso comum é o que eu acho que é a psicologia. Então, por exemplo, depois dessa aula, não, mas antes eu poderia pensar que só quem vai para psicólogo é quem tem algum problema mental, mas não necessariamente. Então, hoje eu já sei que, independente de eu ter ou não um problema mental, eu posso sim fazer uma psicoterapia, eu posso sim ser atendido por um psicólogo, seja por N questões, tá? Então, psicologia do senso comum é algo que não foi comprovado ainda, é algo que eu imagino, que eu acho.
E psicologia como ciência é algo que foi comprovado cientificamente, certo, gente? Outro ponto aí que fala na apostila de vocês é sobre a diferença entre psicólogo, psiquiatra e psicanalista. O que é isso? Qual a diferença, Nara? E não é a mesma coisa, não. Não sei o que é que vocês estão achando por aí, mas o psicólogo, o psiquiatra e o psicanalista são três profissionais totalmente diferentes. Mas como assim, Nara, profissionais diferentes? Bom, vamos lá, vou explicar de um por um para que vocês entendam. O psicólogo, certo? Que aí é o meu caso, eu sou psicólogo, certo? Eu não sou psiquiatra e não sou psicanalista. Eu sou psicóloga. Mas por que, Nara, você é psicóloga? Porque eu fiz uma faculdade de psicologia. Então, eu concluí a faculdade de psicologia durante 5 anos. Eu fiquei estudando sobre psicologia, certo? Então, para ser psicólogo, eu preciso ser formado na faculdade de psicologia durante 5 anos, ok? E psiquiatra, Nara, o que é psiquiatra? Psiquiatra é a pessoa que ela é formada em medicina e ela fez uma residência em psiquiatria. Então, psicólogo, profissional de psicologia, que estudou durante 5 anos numa faculdade de psicologia. Psiquiatra, profissional médico, ou seja, ele fez a faculdade de medicina. Quando terminou a faculdade de medicina, que são 6 anos, quando ele terminou essa faculdade, ele fez uma residência que tem aí mais 2, 3 anos, e aí ele concluiu a sua residência em psiquiatria, certo? Mais uma vez o psiquiatra. O psiquiatra é uma pessoa que é formada em medicina e depois faz residência em psiquiatria, ok? E o psicanalista, Nara? Quem é o psicanalista? O psicanalista é qualquer profissional que faz um curso em psicanálise. Então, eu, por exemplo, sou balconista de farmácia, Nara. Mas aí eu vi aqui na minha cidade que vai ter um curso para quem quer ser psicanalista. Eu posso ser? Pode. E aí você vai fazer esse curso, é um curso onde você vai estudar a parte da psicanálise, certo? Psicólogo, profissional da psicologia que faz faculdade de psicologia durante 5 anos. Psiquiatra, profissional que faz a faculdade de medicina, termina durante 6 anos, depois entra numa residência durante 2 ou 3 anos, e aí termina a residência em psiquiatria. E psicanalista, qualquer profissional que faz um curso de psicanálise, ok? E aí, gente, quando a gente fala sobre psicologia, além do seu conceito, além do que estuda, a gente vai falar sobre as teorias da psicologia. O que é isso, Nara? As teorias da psicologia? Bom, gente, dentro da psicologia, existem 3 teorias básicas, certo? A primeira delas, e na verdade, assim, dentro da psicologia existem várias teorias, certo? O que é isso, Nara? Teorias? É várias formas de olhar para o ser humano, várias formas de estudar. Vários teóricos, várias pessoas que estudaram alguns comportamentos e aí deduziram alguns resultados. E no estudo aqui de vocês, a gente vai estudar sobre alguns, certo? E aí, o primeiro que a gente vai estudar é sobre a teoria do behaviorismo. Mas o que é isso, Nara? Teoria do behaviorismo ou comportamentalismo? É uma teoria que veio a partir de um teórico que o nome dele é John Watson, certo? Mais conhecido como Watson. E ele estudava os eventos ambientais, ou seja, tudo o que acontecia no nosso ambiente, e estudava o comportamento observável, ou seja, como eu respondia a esses eventos ambientais e como a experiência influenciava o comportamento, as aptidões e os traços das pessoas, mais do que a hereditariedade. Então, o que é que esse teórico, Watson, estudava? Ele estudava o meio ambiente. O que é o meio ambiente? Por exemplo, ele estudava a cultura brasileira, tudo que tinha na cultura brasileira. A partir disso, ele estudava como nós, brasileiros, né, nos comportamos a partir dessa cultura brasileira,
certo? Então, por exemplo, vamos dizer aqui que no Brasil é da cultura brasileira gostar de pagode, por exemplo. Então, estudar, por exemplo, o estímulo era o quê? O estímulo era escutar pagode, certo? E aí o comportamento de estudar pagode, de ter o pagode como ambiente, era dançar pagode. Então, o Watson ele estudava o que é o ambiente, e o que é que o ambiente causava nas pessoas. Isso tudo que era observável. E ele achava que isso era muito mais importante do que a nossa própria hereditariedade. Ou seja, mesmo que meu pai não fosse brasileiro, por exemplo, eu ia ter traços que, por eu ter nascido no Brasil, eu ia ter traços, por exemplo, desse exemplo que eu disse do pagode. Então, uma das teorias da psicologia vem estudar justamente esses estímulos e essas respostas que a gente vai dando às coisas do nosso dia a dia. Outro tipo de teoria é a teoria do behaviorismo radical. É diferente, ó, gente. A primeira é behaviorismo ou comportamentalismo e a segunda é o behaviorismo radical. Mas o que é que o behaviorismo radical vem falar? Vem falar justamente que, na verdade, o teórico que falava sobre isso, que é um teórico bem conhecido dentro da psicologia, é o Frederick Skinner, né? Mais conhecido como Skinner. O que é que Skinner vem falar sobre uma dessas teorias da psicologia, né? Ele considera os eventos ambientais e os comportamentos observáveis, mas também considera os comportamentos internos e privados. Então, qual é a diferença, gente, do behaviorismo, comportamentalismo e do behaviorismo radical? É que no behaviorismo ou comportamentalismo do Watson, ele vem falar que ele estuda o que é observável, o que ele poderia ver no comportamento dos seres humanos. Já o behaviorismo radical, o Skinner ele vem estudar tanto o ambiente como o que é observável e o que também não é observável, como por exemplo o pensamento das pessoas. Então, lá no comportamentalismo, era observado tudo que se mostrava de comportamento. Já que no behaviorismo radical é mostrado tudo que ele estudava, na verdade, tudo o que eu me comporto e o que eu também penso. Por que a Nara pensou sobre isso quando aconteceu tal situação? Então, ele estudava também essa parte de comportamento interno e comportamento privado, tá? Então, são os dois tipos de behaviorismo, que são duas teorias da psicologia, tá, gente? E aí, além dessas duas teorias, a gente vai falar sobre a teoria da Gestalt. Que teoria é essa, Nara? É uma teoria onde um dos estudiosos é o Max, certo? E ele vem falar também, ele se baseia numa questão da ideia, da compreensão, da totalidade para que haja percepção das partes. O que é isso, Nara? Ele entendia, o Max, dentro da teoria da Gestalt, certo? Ele entendia que para compreender o sujeito, certo? Ele tinha que se basear na ideia da totalidade para que haja o entendimento, né? Para que haja a percepção das partes. Então, ele observava o sujeito como todo para poder analisar as partes do sujeito, certo? Outra teoria, eu acredito que seja a mais conhecida, porque muitas pessoas sabem quem é esse teórico aqui, né, o Sigmund Freud. Então, quem aqui nunca leu ou nunca conversou com alguém ou nunca viu em algum filme, alguma novela falar sobre Freud, né? Então, Freud é um estudioso de outra teoria da psicologia, que é a teoria da psicanálise, né? E o que é que a psicanálise estuda, Nara? Qual é o método que a psicologia, que a psicanálise estuda? A psicanálise ela vai estudar métodos de hipnose, da associação livre, para trazer à consciência aquilo que estava no inconsciente. Então, diferente, por exemplo, do behaviorismo e diferente da Gestalt, a psicanálise ela vai estudar
tudo que estava ali lá no nosso inconsciente e vai torná-la consciente para que eu consiga lidar com aquelas situações. Então, algum comportamento meu que eu nem tinha consciência, quem é da psicanálise vai trabalhar em cima disso para que ele se torne consciente. Certo, gente? Então, aqui, para a gente fechar esse primeiro momento da nossa aula, essa nossa primeira aula. Vou tentar aqui dar uma recapitulada, certo? Então, aqui nessa aula, gente, a gente estudou. Deixa eu voltar aqui meus slides. Nessa aula aqui a gente estudou sobre a psicologia e relações humanas, mas basicamente a gente trouxe o estudo realmente da psicologia, o seu conceito, o que estudamos, onde o psicólogo ele atua, certo? Que é muito importante. Então, o conceito, ciência que estuda o comportamento humano. O que estudamos? Todas as áreas que têm a ver com desenvolvimento, relações humanas, aprendizagem, a parte fisiológica, as influências sociais e onde o psicólogo ele atua. Nos postos de saúde, hospitais, CAPs, escolas, faculdades, empresas, associações, clínicas, CRAs, CREAS, CRM, todos os locais onde vocês acharem que é importante ter um profissional da psicologia para justamente fazer todo o estudo desses comportamentos humanos. É muito interessante ter um profissional da psicologia. Um ponto importantíssimo que precisamos olhar para nós mesmos e para os nossos clientes, os nossos pacientes, de forma biopsicossocial e espiritual. E o que é isso, Nara? Olhar de forma biopsicossocial e espiritual? É olhar de uma forma holística, olhar para esse sujeito de uma forma integral. Ninguém é só parte psíquica, ninguém é só parte social, ninguém é só parte biológica e ninguém é só parte espiritual. Todos nós somos formados por uma integralidade, certo? Precisamos entender que existe toda uma questão de flexibilidade. Para sermos bons profissionais da saúde, precisamos ser flexíveis de acordo com as situações que vão estando aí no nosso dia a dia. Precisamos entender como o nosso cérebro aprende. Como assim, Nara? Né? Toda a questão da aprendizagem, afinal, a gente só aprende porque a gente se adapta, a gente vê novas situações. E aí, eu trouxe aqui, né, alguns estudos, na verdade, 3 estudos, que é o do condicionamento de Pavloviano, que é a questão dos 2 acontecimentos que ocorrem no mesmo tempo, e aí eu vou aprender com isso, eu vou associar a questão da aprendizagem por ensaio e erro e a questão da aprendizagem por imitação. Outro ponto que a gente estudou na aula de hoje foi falando sobre psicologia do senso comum e psicologia como ciência, né? A diferença entre essas psicologias. A psicologia do senso comum é tudo que eu acho, tudo que eu imagino, tudo que eu penso que é, e a psicologia como ciência é algo que é mais concreto, onde realmente existem estudos para isso. E também a gente falou sobre a diferença entre psicólogo, psiquiatra e psicanalista, tá? Outro ponto que a gente falou e a gente fechou nesse ponto, que foi as teorias da psicologia, onde a gente citou aqui umas 3 mais importantes, na verdade 4, que é a do behaviorismo radical, da Gestalt e da psicanálise. Então, a gente falou sobre esses pontos, certo? Na nossa aula de hoje. E vou finalizar hoje essa aula, tá? E aí já vou preparar aqui o novo slide e a nova aula para mandar para vocês. Então, essa é a nossa primeira aula, tá, gente? Queria agradecer a vocês. Essa é a nossa aula sobre. Acredito que essa aula a gente falou mais sobre a parte da psicologia mesmo. E eu espero que tenha ajudado a vocês a conseguir aí aprender algo a partir disso, tá? Obrigada.